identificar savings e viabilizar a transformação de suas operações. Se você busca por um caminho para viabilizar projetos estratégicos, inovadores, neste painel nós vamos apresentar uma abordagem única da Deloitte, capaz de identificar eficiência e savings e impulsionar transformação nas suas operações. Para tanto, eu vou convidar aqui, vai participar deste painel, Caroline Yokomizo, sócia de consultoria empresarial, que eu convido para vir até aqui, por favor. Também o Fábio Cruz, sócio de Assurance. André Gargaro, líder da Deloitte Cyber. E também o André Souza, que é sócio de Financial Advisory. Só gostaria de lembrar mais uma vez que a sua participação é mais que bem-vinda, mandando suas perguntas através do chat ou até mesmo expondo algum ponto de vista a respeito do tema abordado. Fique à vontade. Bom, um ótimo painel a todos vocês. Caroline. Obrigada. Bom dia a todos. Bem-vindos aí ao nosso segundo dia do Operate Day. Estamos aqui com os nossos especialistas. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa abordagem e esse posicionamento que a gente tem apresentado aí para vocês. Como a Dalgisa comentou, a Deloitte tem trazido uma série de soluções integradas, onde a gente busca transformar de ponta a ponta a operação aí dos nossos clientes. E isso se dá num cenário onde a gente tem observado... Só me ajudem aqui com a apresentação, que não está passando. A gente tem identificado algumas tendências interessantes no contexto dos nossos clientes que muitos de vocês devem aí estar vivenciando. Então, a gente tem toda a questão de escassez, né, de recursos, de talentos, de mão de obra. Cada vez mais isso se torna uma limitação e a dinâmica de talentos também tem mudado. Então, essas transformações elas precisam ser apoiadas aí por um movimento bastante rápido e adaptável dentro das organizações. Recursos e investimentos. Acho que qualquer projeto hoje em dia a gente enxerga a necessidade de se provar aí um business case e um retorno desse investimento relativamente rápido e uma grande oferta e disponibilidade de tecnologias disponibilizadas por uma série aí de fornecedores globais e as organizações acabam ficando um pouco, não perdidas, mas confusas com tanta oferta. Então, por onde começar? E acho que a nossa ideia de transformação ponta a ponta vem realmente para ajudar nossos clientes a posicionar e priorizar essas iniciativas de investimento e transformação de uma maneira organizada. Então, com base nesse contexto e nesses desafios, a gente elaborou e trouxe aí a solução que se chama Maestro Operate. Maestro pelo fato de orquestrar, né, e integrar diversas iniciativas que vão ajudar aí as organizações, primeiro, a identificar quais são as possibilidades e alavancas de economia dentro de suas operações e de uma maneira bastante holística, então olhando tanto para os processos de core business quanto os processos de back office. Nós temos aí competências bastante fortes também em todo o processo de implementação e captura dessas ações, para depois realmente operar também boa parte dessas atividades. Então, se posicionar como um parceiro na operação, um parceiro de negócios aí dos nossos clientes. Acho que uma das perguntas que a gente recebe bastante é em relação a como que essa jornada pode ser acelerada, né? Ou como ela é viabilizada aí com base em todos esses desafios. E a gente enxerga que esses programas de transformação, cada vez mais eles têm sido autossustentados financeiramente, né, ou self-funded. Então, você identifica iniciativas, consegue implementá-las e capturar o saving dessas iniciativas para ir fomentando novas ações. Então, isso se torna quase um ciclo contínuo de reinvestimento nas organizações com base na captura e acho que na tangibilização dessas economias. Provavelmente nenhum CFO hoje vai aprovar ou comprovar aí nenhum programa de transformação muito grande sem ter um ROI bastante atrativo. Então, com isso, a gente entende que essa abordagem pode aí, apoiar do início ao fim essa jornada.
Eu queria passar aqui para o Fábio, que é nosso sócio de Assurance, para ele explicar um pouquinho qual que é a abordagem e a visão de Assurance, né? Explicar um pouquinho para o nosso público como que vocês também podem apoiar nessa jornada transformacional. Claro, obrigado, Carol. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, estão conosco no Operate Day. Primeiramente, só deixando claro o que é Assurance, né? Nosso grupo, que eu fui apresentado como um sócio de Audit and Assurance, nosso grupo de Assurance ele é composto, né, por profissionais com background contábil, tá? Formação de contadores e efetivamente ex-auditores, que hoje nós estamos focados em projetos de consultoria contábil. Tá? Então, nós alavancamos todo o nosso conhecimento aí passado e experiência com as empresas no apoio aos nossos clientes nos desafios da área de finanças, e aí auxiliando, né, nesse conhecimento, como eu disse, na área de finanças, conhecimento de reguladores. E aí, como que nós nos enquadramos no Operate ou no Maestro Operate da Deloitte? Justamente nesse acompanhamento, né, alavancando todo o nosso conhecimento no auxílio aos nossos clientes, seja desde uma identificação de algum issue, o auxílio numa implementação de algo complexo e efetivamente operar quando necessário. Carol, o que eu tenho visto hoje, né, bastante a demanda dos nossos clientes, são conhecimentos específicos, não trazidos os desafios por novas normativas. Tá? Eu acho, ao meu ver, o algumas normas que vieram, o último movimento de implementação foi realmente o IFRS 9, que a gente fala, né, conhecido acho que de todos, de instrumentos financeiros. A gente tem o IFRS 15 de reconhecimento de receitas, o 16 de leasing. Esses foram normativos, né, implementados, que trouxeram, sim, complexidade, mas hoje eles já estão implementados. Tá? Então, mas qual é a demanda que nós temos visto hoje, o desafio dos nossos clientes? Até por questão, né, econômica, operações complexas e não usuais estão sendo pensadas e trazidas aos nossos clientes, e nem todos os aspectos estão sendo considerados. Né? E muitas vezes esses aspectos são operações complexas que trazem impactos relevantes na contabilidade e também nos índices financeiros, que muitas vezes, quando da concepção, né, de transações complexas, não são olhadas em detalhe. Então, isso tem chamado a atenção porque essas são áreas, né, onde as grandes empresas elas têm um grupo, né, específico para transações desse tipo, que é o time de Technical Accounting. Né? Mas não são todas as empresas que podem ter ou que desejam ter. Né? Nós estamos falando de savings aqui hoje. Né? Então, todos sabemos, os recursos são limitados e devem ser aplicados onde realmente, né, no negócio da empresa, onde realmente, né, gera valor, e muitas dessas atividades, né, que são pontuais, elas podem sim ser transferidas ou que os clientes contem com o auxílio de especialistas para que faça toda essa transição. Tá? Hoje, né, a gente tem aí toda a parte, né, do advice, né, toda a parte do diagnóstico, auxiliar mesmo os nossos clientes, né, toda a parte de implementação, efetivamente, né, o que acontece no dia a dia, quais são os impactos nos processos financeiros, e até operar, por exemplo. Tem uma série de coisas que podemos fazer, ou de temas que podemos abordar, por exemplo, né, um cálculo de um valor justo, contínuo. Então, assim, são coisas que nós podemos fazer no dia a dia, que nem sempre as empresas estão querendo internalizar. Tá? Sem contar, acho que você já mencionou, Carol, na sua fala, a questão dos recursos. Tá? Então, assim, esse tem sido um grande desafio, né, da identificação de recursos, né, com alta capacidade, né, e quando são identificados tem a retenção. Hoje tem uma disputa por talentos muito grande. Então, esse é um outro desafio que nós podemos vir e apoiar como um braço um braço técnico mesmo dos nossos clientes, né, por termos experiência, temos know-how, temos benchmark de outras transações. Assim, nós nos enquadramos, estamos juntos no projeto Maestro da Deloitte. Obrigada, Fábio. Acho que a grande beleza dessa solução aí que a gente tem desenvolvido é que ela tem uma abordagem bastante ampla, uma cobertura bastante ampla. Esses programas transformacionais, eles tendem a ser realmente
bastante completos, e isso abrange também a questão de gestão de riscos. E para isso vou convidar aqui o André, que também é líder da Deloitte Cyber e da nossa área de Risk Advisory, para comentar um pouquinho sobre como a gestão de riscos vem sendo abordada nesse sentido. Assim como o Fábio mencionou, a gestão de riscos não é core de nenhuma empresa que não seja uma consultoria especializada em gestão de riscos, né? Nós somos essa consultoria, nós temos o skill. O meu foco de atuação em cyber, como você mencionou, Carol, mas eu tenho uma boa visão sobre todo o aspecto de gestão de riscos. Também o desafio de encontrar talentos e manter esses talentos capacitados, né? Em cyber, principalmente, a evolução dos temas relacionados, ela ocorre a cada segundo, né? O mundo inteiro está fazendo esse assunto evoluir a cada segundo. E é muito complicado, ou desafiador, talvez seja a melhor palavra, é muito desafiador para qualquer organização, qualquer empresa que não tenha isso como core, manter uma equipe motivada e atualizada com todos esses aspectos técnicos que envolvem o tema. A gente tem capacidade de manutenção desta atualização, desta capacidade, né? E a gente pode operar cyber para os nossos clientes. A gente já opera cyber para grandes empresas no Brasil e nesta operação não é uma terceirização no modelo tradicional, onde a gente presta um serviço, acabou o dia, a gente vai embora para casa e espera a segunda-feira chegar para ver o que aconteceu no final de semana. Quando a gente opera cyber para um cliente, a gente opera 24/7 junto do cliente, né? A Carol sabe, eu já tive experiências de sábado à meia-noite estar em reunião com os meus clientes, solucionando desafios, solucionando questões relacionadas a cyber que estão acontecendo no momento, né? Isso, para mim, é parceria pura, né? E o nosso modelo de operate é de parceria pura. A gente está vivendo com aquele cliente cada desafio e está comemorando cada solução para os desafios que são encontradas, né? Então, o tema é bastante hoje falado, cyber, né? 20 anos atrás ele não era, mas hoje ele é. E faz parte de qualquer movimento de transformação de uma organização. As transformações são, na maioria das vezes, hoje digitais, né? Então, é difícil separar uma transformação digital de uma evolução daquele ambiente tecnológico que pode expor aquela empresa a cenários cibernéticos que antes não existiam, né? E a nossa capacidade permite antever essas situações, preparar e operar um ambiente seguro para os nossos clientes, para que eles possam transformar com tranquilidade, né? Acho que isso que a gente oferece para o mercado, uma transformação mais tranquila, com foco totalmente no negócio, como você mencionou, sem se preocupar com o que está acontecendo nos bastidores, né? Nós somos os bastidores e um bastidor bastante robusto para os nossos clientes. Legal. Obrigada, André. Falando aí sobre a abordagem do maestro, como eu comentei, a gente passa por três grandes etapas, né? Sendo a primeira uma etapa de diagnóstico, onde nós trazemos nossos especialistas aí com competências diversas para identificar alavancas e oportunidades de eficiência, reduções de custo. É o que a gente chama da etapa de advice. E para cada uma dessas iniciativas, a gente tem métricas ou benchmarks de referência para saber, de fato, quanto é esperado do impacto daquela implementação de determinada iniciativa no P&L da empresa, no resultado financeiro. Convidar aqui o André Souza, que é da nossa área de Financial Advisory, para falar um pouquinho sobre quais são essas grandes possibilidades e alavancas aí de ganho de eficiência, melhoria de capital de giro e de fluxo de caixa. Legal, obrigado, Carol. Acho que um ponto bem importante que eu gostaria de colocar é que, de fato, essa fase inicial do diagnóstico, de buscar por savings e até fundings para o processo todo do Operate, que nem o André e o Fábio já comentaram, ele é bem crucial para uma tomada de decisão, né? E acho que nesses últimos tempos a gente vem vivendo uma mudança grande
na forma de gestão, principalmente dos CFOs e dos diretores financeiros, em que o caixa passou a ter uma importância muito grande nas tomadas de decisões. E no passado a gente olhava muito mais só para resultado, para lucro, o próprio EBITDA, para esse tipo de tomada de decisão. E a partir daí, olhar do ponto de vista da empresa, os impactos que cada decisãozinha pequena vai sendo rolada, desde às vezes uma área jurídica, compras, comercial, como que isso impacta no caixa, dá uma visão diferente de se buscar por recursos. Então, nesse momento de diagnóstico inicial, que a Carol comentou, é onde a gente vai atrás dessas possibilidades de otimização. E aí, essa otimização que a gente está olhando é a redução do ciclo de conversão de caixa. E onde está o principal ganho aqui, né? É dinheiro que já está dentro. Hoje, ou você consome um dinheiro via uma linha de crédito, um capital de giro com a instituição financeira para fomentar o teu dia a dia da operação, que é saudável fazer isso, não é necessariamente ruim, mas pode ser que você precise de menos. Se você é uma empresa, um negócio que é um gerador de caixa, pode ser que você esteja gerando menos caixa do que pode ser gerado. Então, quando você faz um estudo desse, de todas as decisões, todos os impactos, e você monitora, a gente gosta de chamar que é quase que uma controladoria dentro da tesouraria. Porque você olha de uma forma diferente. Hoje a tesouraria ela é quase que ela recebe as bombas, né? Então, normalmente você vai atrás de uma linha de crédito, de cobrir buraco de caixa, você acompanha indicador de capital de giro, mas quase todos os problemas não são ali, eles são gerados em algum outro lugar. Então, ter uma atuação nesse sentido é muito comum de se obter savings. E a partir dessas análises, você consegue identificar outras possibilidades de ganhos rápidos. E aí, não só como a Carol comentou, de se estimar possíveis ganhos, de fato, de você obter o funding em caixa de uma forma bem rápida. Um outro exemplo é o exemplo, por exemplo, de non-core assets, quando a gente olha específico, por exemplo, para carteiras de crédito. Então, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, com empresas varejistas, em que você costuma acumular uma certa inadimplemento ali, você vai acumulando, várias vezes você vai olhar até para dentro das demonstrações financeiras, você já está até como PDD, já está baixado, é um dinheiro perdido para ali dentro, por si só. Isso é um mercado ativo hoje no Brasil, que vem crescendo muito e a maioria das empresas acaba deixando de lado. Então, quando você estuda isso, você precifica, vai atrás de investidores qualificados, de uma forma bem rápida você traz recursos que não estavam sendo previstos. Então, esses recursos, esses fundings, podem ser usados para qualquer tomada de decisão, seja uma outra otimização maior no cyber, qualquer coisa que você está trazendo para dentro, porque era de fato um dinheiro que já tinha ido embora, né? Já estava numa PDD. Então, esse é um exemplo bem tradicional de funding que a gente consegue encontrar de forma bem rápida, estudando, às vezes, a área de crédito, que está já passando informação para a contabilidade, PDD, mas não foi se estudar de fato o que eu posso trazer de caixa ali dentro. Às vezes, a gente está falando de carteiras de bilhões, mas bilhões perdidos podem se tornar milhões em caixa, né? Então, de fato, fazer essa ligação entre o que está ali dentro de casa perdido e trazer o dinheiro para dentro. Então, eu diria que, mais do que reduzir o tempo de conversão de caixa para você poder diminuir a tua utilização de funding com capital de giro, com banco, é olhar para esse tipo de ação, esse tipo de coisa que às vezes passa desapercebido e assim, é muito bom a gente, às vezes, no final de um fechamento, no final do caixa, depois estou correndo atrás e tal, você conseguir achar alguma coisa desse jeito. Então, assim, acho que esse é um exemplo bem tradicional. E acho que, Carol, só para eu pegar o Claro. gancho do André, então, assim, também a discussão que nós temos, né, com os líderes financeiros, caixa. Né, caixa, acho que isso tem sido aí uma visão super importante, até pelos tempos que estamos vivendo, que quem tem caixa e consegue navegar um pouco mais tranquilo, né, por tudo isso que nós temos passado. E usando esse exemplo do André, são justamente transações desse tipo, né, para obtenção de caixa, ou levantamento de algum tipo de um contas a receber, ou um factoring, ou o que seja, né, esses justamente são as novas transações que as companhias têm feito e têm trazido um desafio grande para o time de finanças. Tá? Então, assim, é nessa abordagem conjunta, né, que acho que você mencionou multidisciplinar, né? Então, assim, por exemplo, você tem um André olhando esse tipo e ele ter um advice, junto com o Fábio, ou junto com o André, a partir de governança de riscos, esse é o complemento, isso é o que nós ofertamos aos nossos clientes. E esse é todo o nosso maestro, nosso operate aqui, que a gente consegue suportar transações complexas como essa em todos os aspectos, seja de risco, seja, né, da parte financeira, contábil, de processos, controles internos e de savings, efetivamente, geração de caixa dos nossos clientes. Fábio, a gente falou bastante sobre escassez de talentos, de mão de obra e de recursos, mas acho que o tempo dos executivos também tem sido bastante discutido e disputado. E uma das estratégias que acho que grande parte dos nossos clientes tem
trazido aí como uma dor para nós é exatamente o foco no core business, né? E o foco em pensar em novos produtos, novas formas de ir a mercado. Existe muitos processos e uma operação volumosa e bastante trabalhosa para que as organizações fluam, né, e os processos não sofram aí disrupções. Por isso, o Operate, eu acho que acaba se tornando uma opção muito cogitada e explorada hoje em dia. Voltando aí para o nosso maestro, né, e para as etapas do Advise, Implement e Operate, acho que uma das grandes lições aí aprendidas que a gente tem coletado junto aos nossos clientes nesses programas transformacionais, quando você está numa etapa de advice, de diagnóstico, você investe muito tempo dos executivos. Então, são muitas conversas, muitos workshops, muitas sessões aí de descoberta mesmo de quais são as dores. Uma vez que você tem esse diagnóstico feito, muitas vezes essas iniciativas que são desenhadas não saem do papel. E eu acho que nesse ponto a Deloitte tem um reconhecimento aí bastante importante de ser um parceiro na implementação e na execução. Então, diferente, acho que de ter uma abordagem onde o papel aceita tudo e todos os planos são factíveis e tudo é entregue dentro do prazo, a gente fala muito sobre o skin in the game, né? Ou a gente se colocar como um parceiro realmente fiel ali, que está na alegria e na tristeza. O André comentou dos calls que ele recebe sábado à noite durante o Jogo do Brasil. E não tem tempo ruim para nós, é uma operação realmente de 24/7. Então, acho que esse é um ponto que as empresas têm também valorizado em relação aos seus parceiros. É difícil a gente ter organizações hoje em dia que vêm com uma lista de uma série de vendors e fornecedores para diferentes atividades. Acho que existe um movimento de consolidação, até porque elas querem exatamente um parceiro e não um fornecedor. Acho que existe uma grande diferença nisso. E a abordagem que a gente se propõe a fazer no Operate, principalmente, ela é diferenciada nesse sentido. Aí vou mandar uma pergunta para o Gargaro. Qual que você acha que tem sido o principal motivador dessas organizações saírem aí da caixa e do business as usual, do modelo tradicional, e se abrir para um modelo de terceirização e operate? Porque existe ainda um certo mito ou receio por parte de algumas organizações quando a gente usa a palavra terceirização, mas a gente está falando de um conceito diferente. O que mudou na sua visão, Gargaro, sobre isso? Carol, eu acho que nós ajudamos a mudar esta percepção, porque se talvez nem exista essa palavra, Dalgisa me corrige depois, mas nós não oferecemos uma terceirização, mas sim uma parceirização, né? Muda bastante, como você falou, o conceito. Não sei se existe a palavra, depois... Então, tá. Mas, de qualquer forma, o romantismo da palavra existe, né, para nós, para aquilo que a gente oferece para os nossos clientes. A gente está lá, como você falou, para o que daí vier, né? E a gente está lá para ajudar a otimizar. É muito fácil se gastar muito com o cyber. E quando se começa a gastar muito, se freia o gasto. E é quando se freia este gasto, né, existe uma parada muito grande ali na busca por mais transformação, né? A grande dificuldade das organizações talvez seja isso, até onde e o que eu preciso proteger, até onde eu devo ir, até quanto eu devo investir. Com a Deloitte ao lado, a gente consegue melhor demonstrar para as empresas onde nós atuamos, quais são as grandes joias da coroa. Nem tudo precisa ser protegido, né? Nem tudo precisa de milhões e milhões de investimentos em ferramentas e serviços de cyber. A gente consegue balancear isso melhor e realmente atuar naquilo que, se falhar, pode comprometer as operações e toda aquela ideia, aquele plano de transformação que a empresa esteja executando ou planejando executar. Então, a calibração
de onde investir e quanto investir é uma grande dificuldade. E essa dificuldade existe muito pela falta lá de talentos, de recursos, né? Então, o mercado ainda está desenvolvendo profissionais com especialização em cyber e desenvolvendo profissionais com essa especialização que falem a linguagem do negócio. Isso também é muito importante. Porque você pode ter um excelente técnico, mas que não tem uma boa visão do negócio e não tem uma boa visão dessa transformação. Então, essa é uma dificuldade, a conciliação também da visão do negócio, da necessidade de transformar, calibrando isso com os investimentos que devem ser feitos, né? A gente consegue ajudar a otimizar esses investimentos, como eu mencionei, calibrando e colocando recursos onde realmente precisa ser colocado. E a gente consegue atuar numa cadeia, num ecossistema, para otimizar diversos custos ali que estão ao redor dessas iniciativas de cyber, das iniciativas de transformação, para que, ao final do dia, aquela empresa tenha mais funding para seguir ainda mais em direção ao futuro, né? Aí entra o nosso maestro, né, o nosso conceito. A gente ajuda a buscar esse funding para as empresas progredirem e se transformarem realmente no mercado. Acho que um dos grandes pontos que a gente também tem conversado aí com diversos clientes e parceiros é a importância de você saber usar a tecnologia a seu favor, né? Existe uma enxurrada de soluções disponíveis no mercado. Cada dia que passa, surge algo novo, é uma nova fintech, uma nova solução, hype, e que todo mundo quer ter para chamar disso. Foi a mesma coisa quando surgiram os robôs, né, RPA. Eu trabalho muito com um centro de serviços compartilhados que tem no seu DNA aí uma busca contínua por melhoria contínua, produtividade e automação. E existia um mito de que as pessoas seriam substituídas aí pelos robôs. E o que a gente tem visto é uma evolução nesse sentido, onde você une e acaba desenvolvendo novas funções que antes não existiam, ou a necessidade de novas funções que não existiam. E com o surgimento e a adoção de novas tecnologias, o volume de dados que está transacionando aí dentro dessas organizações é gigante, né? E não necessariamente todas estão conseguindo organizar e orquestrar tudo isso de uma maneira lógica, ou que faça sentido para gerar realmente insights que acelerem a tomada de decisão ou que torne aí as tomadas de decisões mais acuradas. Acho que a gente até tem um painel hoje à tarde para falar sobre o poder aí do Analytics também, as a Service, dentro do guarda-chuva do Operate, onde as nossas competências também vão ser exploradas. Fábio, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Se você pensa hoje, se você fosse um CFO, um CIO e está sentado numa cadeira e se deparando com um programa de transformação com desafios de inovar, né? Como que você abordaria e priorizaria as suas ações? A questão de recursos impacta isso diretamente. O que você tem observado assim dos nossos clientes, de qual abordagem eles usam para priorizar tudo isso? Carol, acho que esse é um ponto, né, super importante, a priorização. Mas eu puxaria as conversas que eu tenho tido, eu acho que são as lições aprendidas. Tá? Eu acho que hoje, você mencionou, só trazendo um ponto que você falou, da velocidade da tomada de decisão. Tá? Então, acho que o learning curve hoje é bem menor, ele precisa ser bem menor do que foi no passado. Tá? E isso tem desencadeado uma série de decisões dos CFOs, né? Quando eu vou querer desenvolver algo interno ou vou querer um especialista, alguém que venha e resolva, né, o meu problema. Então, eu tenho percebido muito isso nas conversas dos executivos de finança, esse balanceamento. Né? O quanto eu tenho efetivamente de tempo, porque são pessoas, são recursos, né, para aportar nisso, no desenvolvimento de algo, versus contratar, por exemplo, uma Deloitte que já fez esse tipo de serviço ou já tem experiência nisso, tem benchmarks, né, em diversos clientes
do meu setor. Então, eu acho que esse tem sido, né, um ponto de discussão, né, e crucial na discussão, na definição dos CFOs, o que fazer, né, internamente, como eu vou desenvolver versus aí trazer internamente um especialista. É isso que eu tenho visto. Legal. André, do ponto de vista de caixa, você que é o homem do dinheiro, que mexe ali com o bolso e trabalha direto com as áreas de finanças e tesouraria, o CFO é um grande capitão e acho que uma peça importante aí nesses programas, mas você tem agendas distintas. Então, a gente vai ter a área comercial, que quer vender, a área de supply chain, que precisa garantir que essas vendas vão ser concretizadas. Você tem um CIO que está olhando todo esse âmbito de tecnologia, tem que estar atento para a questão de risco cibernético também. Como você diria que funciona a orquestração dessas agendas? Assim, como combinar as prioridades de cada um desses stakeholders? Legal, acho que esse é um ponto muito importante mesmo, e a gente tem ajudado muito os clientes nessa interação com todos esses stakeholders aí dentro de uma companhia. Eu diria para você que acho que a grande beleza e a saída desses atritos, porque as agendas vão ser sempre diferentes, né? Você ter uma informação clara e transparente para o melhor da companhia. Então, assim, que nem você comentou, hoje tem muitos dados espalhados, então o Analytics as a Service ajuda muito, mas se você não conseguir trazer esses dados, e aí que nem eu comentei antes, uma controladoria dentro da tesouraria, de forma que o CFO esteja preparado com dados para chegar a um diretor comercial e dizer, olha, tipo, as tuas condições de negociação, elas são, por exemplo, prejudiciais ao nosso caixa da companhia. Você está dando, às vezes, muito desconto, negociando prazos que eu não consigo trazer um recurso paralelo para poder fechar o dia a dia do giro. Então, se você não tem essa informação na mão, precisa, com dados para mostrar, você acaba ficando num discurso de egos. E, de fato, o diretor comercial vai ter a meta dele de vender mais, vender mais, vender mais. Às vezes, vender mais naquele momento para a companhia não é mais interessante. E a mesma coisa para os outros departamentos todos. Então, o que eu diria e o que a gente normalmente gosta de fazer quando a gente faz os nossos projetos, a gente tem um escopo de projetos que a gente chama de cash management, de fato ter quase que um comitê de caixa de multidisciplinar com dados na mesa para que essa discussão flua. Porque senão não vai para frente. E aí, a partir daí, isso serve de base subsídio para as outras áreas tomarem decisão e definir métricas de KPIs, de remuneração e tudo de uma forma bem alinhada, né? Então, eles não podem caminhar cada um no seu silo. Esses silos têm que ser quebrados. Então, que nem você comentou, quem tem esse principal papel, eu acho que é o CFO mesmo, por ser de fato o capitão e ter o impacto final de todas as coisas da companhia nos números, né? Então, eu diria que é por aí. De fato, trazer uma informação precisa, trabalhar com o Analytics, trabalhar com a inteligência dos impactos e sempre propor. Então, assim, o que eu gosto de colocar é que o departamento financeiro, o CFO e o time, não só seja o receptor de problema, mas que ele seja proativo em soluções e seja sempre querendo trazer para todo mundo para dentro do barco, né? Legal. Carol, agora deixa eu fazer uma pergunta a você com toda a sua... Você está enchendo de perguntas aqui, né? As difíceis a gente direciona. Sei. Divide conosco um pouquinho toda a sua experiência, né? Toda a sua experiência de consultoria, de CSC, um pouquinho como o CSC, você pensar, né? São muitas operações já, de certa forma, terceirizadas, né? Para um grupo realizando. Fala conosco, divide conosco um pouquinho a sua experiência e como você tem visto nas discussões com o CFO, com os CFOs que você tem, né, se relacionado e como isso tem se encaixado com o nosso programa. Não, obrigada, Fábio. É um bom ponto. Eu acho que a gente tem maturidades diferentes dependendo da indústria de atuação, do tempo de estabelecimento realmente das organizações e das áreas de finanças dentro das empresas. O Brasil tem um universo de centro de serviços compartilhados muito forte. Acho que a gente tem CSCs aí já estabelecidos há quase 30 anos, se não mais. E eles têm se reinventado cada vez mais. Então, a conversa e a pauta da terceirização tem surgido de uma maneira mais robusta nesses últimos anos. Acho que principalmente depois da pandemia a gente viu que a questão física, de presença física, ela não é tão fundamental quanto a gente imaginava.
Isso traz oportunidades para você contratar recursos, não só para os CSCs, acho que para as organizações de uma maneira geral, remotamente, e entregar serviço remotamente. Na pandemia, boa parte dos nossos clientes aí que têm operações de CSC entregaram os fechamentos contábeis, entregas de obrigações acessórias, todos dentro do prazo, ninguém perdeu. Teve um movimento, uma corrida para conseguir fazer o setup de todo mundo dentro de casa, né? E isso ficou. E aí acho que com isso vários mitos foram sendo quebrados, inclusive a questão de outsourcing. Eu acho que hoje ela é vista com bons olhos, inclusive pelos donos do Centro de Serviços Compartilhados, pelos colaboradores, porque eles não enxergam mais isso como uma ameaça. Eles até podem encarar isso como uma oportunidade de carreira do ponto de vista que você desenvolve skills mais analíticos e que vão realmente apoiar a tomada de decisão do executivo final. Acho que uma das coisas que a gente também tem tomado bastante cuidado para entender é o que eu falei da maturidade. Não dá para fazer tudo de uma vez. A gente já viu organizações que se propuseram a fazer grandes programas de uma maneira bastante agressiva, assim, implementar diversos sistemas ao mesmo tempo. Eu acho que para cada movimento tem os prós e contras, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que é uma jornada que tem se provado cada vez mais viável, principalmente quando a gente mostra esses pequenos ganhos e utiliza esses ganhos para fomentar novas ações. Então, se eu implemento uma iniciativa para melhorar meu capital de giro e consigo capturar fundings, por que não utilizar esse funding para investir num sistema comercial ou de CRM que vá permitir que eu cresça mais? Outra pergunta que a gente tem recebido: como que eu garanto o crescimento sustentável do meu business sem crescer o meu back-office proporcionalmente? De novo, entra o Operate como uma alavanca. Acho que a gente tradicionalmente encarava, ou as empresas achavam que se fazia um outsourcing, uma terceirização única e exclusivamente para reduzir custos. E acho que esse também é um mito que vem sendo quebrado. Eu consigo liberar tempo das minhas pessoas que conhecem meu negócio para pensar no core, para pensar em como aumentar a minha receita, em como entregar mais rápido, ou como pensar novos produtos. Então, acho que esse é uma das tendências principais que motivam aí esses nossos diálogos aí com os nossos clientes. Eu não sei como que a gente está de tempo. O André usou uma palavra que eu gostei, que é o proativo, né, a proatividade. E isso me traz uma dúvida em relação à gestão de riscos cibernéticos, se o Brasil ou as organizações do Brasil possuem uma cultura proativa em relação à prevenção de acidentes cibernéticos, ou se a gente ainda procura atacar o problema quando ele acontece de uma maneira mais aguda. Então, legal. se puder comentar, Gargá. Comento. Carol, assim, sempre tem todo tipo de organização no Brasil, né? O Brasil consegue ter este range, né? Desde aquela que está muito preparada, aquela empresa que já fez investimentos corretos em cibersegurança e que hoje mantém uma operação segura, permitindo ao negócio o crescimento que ele sempre busca. Mas, por outro lado, também temos empresas que esperam o incidente cibernético acontecer, sente na pele a parada dos seus sistemas, a interrupção da sua possibilidade de venda, de atendimento ao público no serviço que é prestado. Então tem de tudo, né? Eu acho que a gente ainda está no nosso mercado mais próximo desse segundo caso que eu falei, né, da empresa que ainda não se conscientizou, do que da empresa que já está preparada, né? Até pelas características da economia no Brasil, o setor financeiro muito mais preparado, mas não significa que todos os bancos estejam no mesmo nível de preparação. Outros setores que eram menos informatizados e que agora estão se informatizando, talvez estejam no começo da jornada cibernética. Então tem de tudo, né?
A gente tem condições de apoiar, seja qual for, né, a empresa, desde a mais preparada à menos preparada. A menos preparada talvez dependa menos de recursos tecnológicos, consequentemente está menos exposta a questões cibernéticas. Então a gente pode apoiar, principalmente naquele balanceamento que eu falei há alguns minutos atrás, de quanto investir e onde investir, né? E esse onde investir, como investir corretamente e que seja duradouro o investimento. A gente consegue otimizar desde uma aquisição de software mais coerente, a implantação de uma solução de segurança em cloud, por exemplo, que requer menos investimentos, para uma organização que talvez dependa menos disso. Compensação, aquele banco que tem milhões e milhões e bilhões de transações a cada dia, depende de maiores investimentos. E a gente apoia, até num ponto que eu estava lembrando aqui, que apoia em questões de ESG relacionadas a cyber, né? Porque esses grandes demandantes de cibersegurança também são grandes processadores de informação e depende de muito processamento para proteção. E processamento é consumo de energia. Consumo de energia está associado, muitas vezes, com questões de meio ambiente, dependendo de onde aquela energia vem. Então, a gente tem como oferecer, inclusive, um cyber mais verde para os nossos clientes, para não comprometer as estratégias de ESG, os compromissos de ESG que esses grandes processadores de informação têm. Então, talvez os grandes processadores dependam de menos capacidade técnica da Deloitte, porque eles já têm uma estrutura robusta. Mas eles podem contar com o apoio da Deloitte para buscar esse cyber mais verde, né, que impacte menos a sociedade de uma forma geral, pelas características do negócio de grande processamento de transações. Tá? Legal. Não conhecia o conceito do cyber mais verde já, tá vendo? A gente aprende o tempo todo aqui. Adalgisa, eu não sei se a gente tem alguma pergunta do público aqui pra gente. Eu sei que a gente está chegando nos minutinhos finais. Sim, bom você ter perguntado. Eu estava aqui esperando esse momento. Eu não sei se aqui todos. Acho que eu vou me posicionar aqui só para facilitar, até para pegar o enquadramento correto aqui. Mas, na verdade, o que acontece? Algumas pessoas estão entrando em contato através do chat. Eu queria, inclusive, agradecer a sua participação. É de extrema importância que você participe dessa conversa. Afinal de contas, todo esse conteúdo foi preparado para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Mas, antes disso, vou esclarecer a sua dúvida. Eu dei uma pesquisada e essa parceirização é uma terminologia que já foi utilizada em algumas conversas, nesse sentido exatamente de trazer esse sentido figurado. Mas, assim, oficialmente, pelo que eu vi, pelo Aurélio, pelo Disse.com, ele remete sempre a uma palavra terceirização, que está ali também, né? Mas, como eu falei, tem o romantismo da palavra, exatamente. Né? E o romantismo é o que mais vale. Então, foi perfeitamente utilizada, né? Foi muito bem adequada ali O Aurélio vai ser atualizado em breve, né, Gargalo? a sua colocação. Mas vamos lá, vamos seguir com as perguntas que vocês enviaram aqui. Tem duas perguntas que chegaram, que tem algumas, mas essas duas acho interessante, de repente, a gente fazer. A primeira delas, a Deloitte pode atuar em processos onde é remunerada pelo sucesso? Acho que sim. Na verdade, nós já temos uma série de projetos e parcerias, né, que a gente quer ser, na verdade, parceiro aí dos nossos clientes, sob essa modalidade. Na verdade, acho que isso não é uma coisa exclusiva e uma precificação ou um modelo comercial exclusivo da Deloitte. Isso é bastante praticado no mercado e acho que ele visa exemplificar essa parceria de fato e o skin in the game, né? Então, colocar realmente para o jogo o nosso comprometimento ali 24/7 com os resultados. André, não sei se você quer comentar algum caso. Eu queria, assim, acho que essas soluções, essas buscas de recursos financeiros de impacto de caixa direto que eu comentei antes, a gente não só pode, como a gente gosta de trabalhar assim. É assim que a gente gosta de entrar aqui. A Carol usou até a palavra que eu colocar do skin in the game. Esse é o nosso skin in the game desse tipo de projeto. São projetos rápidos, intensos, mas que se o cliente não tiver o sucesso, o funding dele ou o caixa que entrar, a gente também não vai ter o nosso. Então a gente compartilha desse risco nesse tipo de trabalho. E a gente tem feito trabalhos assim, tipo, eu comentei um pouquinho de varejistas, isso funciona super bem com
todo mundo que tem uma carteira de clientes bem grande para a gente rodar, e empresas que tenham esse cuidado do capital de giro. Então, a gente tem feito hoje projetos com multinacionais de tecnologia, com empresas de infraestrutura, que tenham o teu cuidado ali para como que eu vou trabalhar com o meu caixa. Então, assim, sim, e a gente pode, inclusive, customizar o tipo do success fee. Então, a gente pode desde trabalhar no momento do caixa, o recurso de fato dentro da conta bancária, ou indicadores com benchmarks sendo pré-combinados, mudanças em relação a linhas de créditos e qualquer coisa desse tipo que a gente consiga travar métricas financeiras. Então, sim, trabalhamos e é super flexível para cada caso. O que talvez mude é que agora nós fazemos parte desta operação com os nossos Exato. clientes, né? Então, Success Fee todo mundo pratica há muito tempo. Agora, parte daquele dia a dia, eu ainda não conheço ninguém, além da Deloitte. Então, acho que essa é uma grande diferença, né? E o próprio programa de self-funding para projetos de até naturezas distintas, né? Então, a gente ter aí a parceria, uma vez que a gente confirma essa parceria com uns dos nossos clientes, a gente entra na etapa de advice, identifica todas as possibilidades e alavancas de saving, participa bastante próximo aí da implementação, para que as ações sejam implementadas com sucesso, e utiliza boa parte desses fundings, inclusive, para fazer o fomento da nossa operação junto a eles. Então, acho que você tem toda a razão, Gargaro. Acho que esse é um diferencial e é algo cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, já praticamos. Muito bem. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Como e quais exatamente são as principais tecnologias que podem ser incorporadas nessa jornada? Eu acho que tem uma série aqui. A gente tem uma série de... A Deloitte possui alianças globais, né, com grandes provedores aí de tecnologia, para citar alguns, SAP, Salesforce, quando a gente fala em nuvem, principalmente AWS e Google, são dois grandes parceiros aí. E com isso você traz uma série de tecnologias a reboque. Até para cyber, eu acho que a gente tem alianças e soluções aí também bastante presentes. Acho que o grande diferencial, a grande mudança na perspectiva que a gente tem procurado provocar com os nossos clientes é que a tecnologia não pode ser o objetivo final. Né? Eu quero implementar uma solução de cloud porque está todo mundo fazendo. Ou eu quero migrar para uma solução na nuvem de eficiência comercial porque o meu concorrente fez. Acho que precisa existir um motivador e um driver de negócio bastante importante. Se a gente viu já em alguns casos onde, se você adota esse programa única e exclusivamente sob o âmbito técnico da tecnologia, é difícil de medir resultado. E aí você pode encontrar alguns desafios para justificar toda essa transformação. Então, acho que tecnologia, existe uma série disponíveis no mercado. O motivador para nós é o grande ponto de realmente qual a melhoria de negócio que é esperada com a adoção daquela tecnologia. Eu chamo isso de um propósito nobre, né? E a gente tem falado bastante de transformação. A transformação é um propósito nobre. Né? Exatamente. Como você citou algumas que também são parceiras de cyber, existem diversas tecnologias. Nós costumamos ser agnósticos em relação a isso, mas a gente sempre se associa com aquelas empresas de software que podem oferecer o melhor para o mercado. Né? Tem um aspecto muito importante em cyber, que é a gestão das identidades de quem acessa uma informação. Parece um negócio simples, mas não é simples, né? Temos uma grande parceria com uma empresa, faz parte do nosso programa, que é a SailPoint, parceria global, e a gente consegue, no Brasil, ser o maior parceiro da SailPoint nas Américas, né? Então, mostra um pouco daquela evolução do mercado que a gente estava falando. O nosso mercado já está consumindo coisas que antigamente ficavam restritas à Europa e à América do Norte. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Por agora, não? Vocês querem fazer algum fechamento, alguma coisa? Vou deixar com a moderadora agora, só para, de repente, fechar esse primeiro momento do nosso segundo dia do Operate Day. Obrigada, Adalgisa. Só queria agradecer realmente a
participação de todos. Esse é o nosso segundo dia. A gente teve um primeiro dia do Operate Day aí com uma participação bastante intensa do público, então agradecer. Reforçar que a gente tem uma série de conteúdos disponíveis sobre esse tema, eminência aí praticamente nas 3 etapas que a gente comentou, do Advise, Implement e Operate. E agradecer aqui aos participantes também, falar que a gente está super à disposição e encorajá-los a participar do restante do dia, porque eu sei que tem muitas sessões aí interessantes e palestras que eu acho que complementam toda essa visão. A gente trouxe uma visão do todo e aí agora a gente dá um duplo clique em cada uma delas. Ótimo, muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã, abrindo, né, os assuntos que nós vamos abordar no dia de hoje. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai seguir aqui com a programação.